Amém, glória a Deus. Fico muito feliz de estar aqui com os irmãos. Na verdade, é até o anseio assim de expressar aquilo que Deus colocou dentro do coração. Eu estava ali adorando o Senhor e vendo o quanto Deus é bom, né? O quanto que Deus é bom, e a gente fica de fato com muita expectativa naquilo que Ele vai fazer, doido para colocar para fora, amém? Mas eu quero falar da alegria de estar aqui, né? Está comigo a minha esposa, a pastora Dejane, e também o Gabriel, que é um dos nossos discípulos ali, nos ajuda muito ali na cidade também, e também a minha filha mais nova, mas que está lá nos Que Discípulos, é isso mesmo? Ah, glória a Deus, ela já está lá participando também, e eu creio que vai acontecer algo especial aqui hoje. Você crê nisso? Eu quero parabenizar os irmãos. Eu sei que vocês estão em obras, né? O Diego falou assim, você não vai reparar não. Eu falei assim, eu gosto de ver isso, porque eu vejo que os irmãos estão avançando, estão crescendo, e uma das características que eu mais admiro em vocês aqui é o capricho como vocês fazem as coisas, né? O prédio está lindo, muito bonito, então meus parabéns, né? E que de fato vocês possam continuar fazendo com excelência, amém? Eu também acompanho as filmagens lá, e eu falei com o Diego, falei assim, está um nível excelente, então parabéns à igreja, e a cada dia que eu venho aqui eu vejo essa igreja crescendo, e eu sei que isso, sem dúvida alguma, é obra do Senhor, mas os irmãos colaboram com isso também, amém? Então, Deus abençoe a cada um de vocês. Eu quero compartilhar uma palavra hoje, e essa palavra tem muito a ver com o momento que nós estamos vivendo na cidade de São Sebastião do Oeste, algo que Deus tem ministrado aos nossos corações, e eu creio que se encaixa perfeitamente com esse momento que vocês também estão vivendo. E eu quero orar neste momento e pedir graça de Deus, para que eu consiga transmitir para os irmãos aquilo que já está dentro de mim, que os irmãos consigam ter revelação, entendimento das coisas que Deus quer falar com você hoje, amém? Eu sei que hoje é um primeiro dia de uma sequência de 3 noites que você vai passar aqui. Você já está no lucro em relação aos outros irmãos, porque você está aqui hoje, amém? E ou seja, mas eu creio que o que começa hoje até a próxima segunda-feira, ou seja, vocês verão o quanto Deus fará no nosso meio, amém? Amém ou não amém? Fecha seus olhos, vamos orar neste momento. Eu queria que você orasse por você neste momento, que você pedisse ao Senhor para abrir o seu entendimento, que a sua expectativa não estivesse naquilo que eu posso falar, mas naquilo que Deus falará através de mim. Oh meu Pai, eu quero te agradecer, Deus, por tudo que o Senhor já ministrou ao meu coração nessa noite, ó Deus, através desse momento de adoração, ó Deus, junto com essa igreja linda, Deus, e amada do Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus eu oro, ó Deus, por revelação da Tua palavra. Eu oro, ó Deus, para que haja, Deus, um liberar contínuo desta graça, Deus. Que a mesma graça que estava conosco diante do momento do louvor, da adoração, ela possa ser intensificada, ó Deus, por meio da Tua palavra, Deus. Que a Tua palavra venha encontrar, ó Deus, no coração dos Teus filhos, no espírito dos Teus filhos, ó Deus, o lugar que o Senhor anseia, Deus. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, ó Deus, e clamamos, nos revela a Tua palavra, traz coisas profundas ao nosso coração nessa noite, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Quero pedir que os irmãos estejam também, sempre que possível, orando por nós ali em São Sebastião do Oeste. Estamos vivendo um momento muito especial ali também, e eu creio que nós estamos aqui reunidos neste momento, e os nossos jovens também estão se reunindo lá. Minha filha mais velha não veio porque queria ficar com os jovens lá para ter esse momento, e de fato, eu creio que Deus abençoará, nos abençoará aqui e abençoará eles lá também, amém? Abra sua Bíblia comigo. Glória a Deus, gostei desse negócio, hein? Vamos de novo, abra sua Bíblia comigo. Josué capítulo 3, e nós vamos ler um versículo em Josué, e na sequência nós vamos abrir um versículo do Novo Testamento. Josué
capítulo 3, verso 1, nós encontramos a seguinte expressão: Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Mais uma vez, repetindo a leitura: Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Agora, abra sua Bíblia comigo em 1 Tessalonicenses, o capítulo de número 5 e o verso de número 23. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5 e o verso de número 23. Diz assim a palavra do Senhor: que o próprio Deus da paz os santifiquem inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Repetindo a leitura: que o próprio Deus da paz os santifiquem inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, esses textos, eles nos ajudam numa compreensão muito importante para aquilo que nós estamos vivendo. Na verdade, houve uma convocação do povo de Deus quando Josué estava para entrar na terra prometida, e ali o que acontecera? Eles estariam vivenciando um momento assim espetacular da história do povo de Israel. Eles estavam diante da travessia do Rio Jordão. Aquele povo que já tinha tido muitas experiências com Deus. É bem provável que você saiba que talvez um dos maiores momentos da história, ou o maior momento da história de milagres, sinais, foi o momento em que o povo de Israel estava no deserto. E aquele povo que estava para atravessar do Jordão é a geração, em sua maioria, que nasceu no deserto. Eles ouviam, muitos deles não tinham consciência ou não tinham condições de ter experimentado o que fora a travessia do Mar Vermelho. Mas agora eles estão para entrar em Canaã, e o chamado de Josué, do líder do povo, para eles é que eles se santificassem, porque existia algo grande para acontecer nos próximos dias. Eu creio que de fato o que nós estamos vivendo hoje é um pouco disso, porque nós estamos iniciando um período de consagração, de dedicação ao Senhor, num momento em que o mundo, as pessoas lá fora, estão dedicando suas vidas para si próprio, para o prazer da sua carne, do seu corpo. Você decidiu estar aqui, se consagrando, se santificando, se separando, para ouvir do Senhor. Eu creio que há um mover profético entre nós, ou seja, as nossas atitudes falam muito de onde está o nosso coração. E eu acredito piamente que você está aqui porque o seu coração está com grande expectativa naquilo que Deus pode fazer. E o chamado de Deus para aquele povo era para a santificação. E eu tenho certeza que essa tem sido a angústia de muitas pessoas, porque nós desejamos viver uma vida santa, que nós desejamos viver em santidade e agradar a Deus com tudo que nós fazemos. E muitas das vezes, quando nós nos deparamos com um chamado desse, a gente olha e fala assim: mas é tão difícil se santificar. Olha para você ver como que as pessoas têm dificuldade. Talvez você olhe para o lado e fale assim: olha, nós estamos aqui, mas tantos deixaram de vir. Será que é porque é difícil? Eu quero dizer para você que na verdade não é que seja difícil,
é que existe algo que nos limita, que nos impede de experimentar de Deus. Eu quero nessa noite ajudar a você a entender algo que de alguma forma você já sabe, mas muitas das vezes você não consegue ou não entende como colocar em prática. E a palavra de Deus, nós precisamos compreender que a revelação que nós temos na palavra de Deus, ela é progressiva. Quando você lê o livro de Josué, a intenção do autor, e a gente olha e a interpretação que nós fazemos é o quê? Que essa santificação era algo que partiria dele mesmo, das pessoas ali. E toda vez que você deseja se santificar, e esse desejo, essa iniciativa é fruto de um desejo pessoal, você esbarra numa limitação, numa grande limitação, e essa limitação é você mesmo. Mas quando a gente continua a olhar na palavra, e no segundo texto que eu li, você encontra o apóstolo Paulo fazendo um upgrade, uma atualização dessa revelação e mostrando o seguinte: olha, que o Deus de paz os santifique. Ou seja, quando nós lemos o primeiro versículo, a impressão que nós ficamos é que a santificação é obra minha, pessoal, do ser humano. Mas quando nós lemos o apóstolo Paulo falando, olha, que o Deus de paz os santifique, e o seu espírito, a sua alma e o seu corpo, você seja conservado no Senhor. Ele está atualizando para você compreender o seguinte: que quem faz a obra nas nossas vidas é Ele. É o Senhor que nos santifica, é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que opera em nós tanto querer quanto efetuar. Não somos nós que pela nossa bondade ou a nossa capacidade é que conseguimos nos santificar para o Senhor. Eu quero nessa noite, e preciso que você preste muita atenção naquilo que eu quero compartilhar com você, porque eu creio que nós estávamos no momento da adoração, o Espírito Santo fluindo de maneira muito especial dentro de nós. Mas para muitas pessoas, a única experiência que ele tem com o Espírito Santo é talvez em momentos coletivos como esse. Mas deixa de desfrutar de tantas outras coisas que o Espírito Santo quer fazer na sua vida. Nessa noite eu quero falar para você, eu quero te explicar, eu quero te ajudar a compreender, a entender as direções que o Espírito Santo tem para a sua vida. Porque olha, muitas das vezes nós nos perdemos, por quê? Porque nós não aprendemos a ouvir Deus. Olha, Deus não está calado. Tantas vezes nós ouvimos as pessoas dizendo o seguinte: eu estou orando e Deus está calado, Deus não me responde, eu não ouço Deus, deve ser por causa da minha vida, deve ser por causa de tantas coisas. Ou então outros falam assim: Deus não tem falado mais como falava antes. Preste atenção no que eu quero te dizer. Deus nunca parou de falar com o seu povo. Não existe silêncio de Deus para aqueles que têm a palavra aberta. Quando você lê a palavra, é Deus falando com você. Qual que é o nosso problema? É que muitas das vezes nós não compreendemos, nós não entendemos. Às vezes nós não compreendemos a linguagem do Senhor, e nós queremos interpretar aquilo que Deus quer fazer conosco por meio do nosso entendimento próprio. E o que acontece? Todas as vezes que eu tento explicar Deus, entender Deus com a minha mente, eu me frustro. Por que eu me frustro? Porque Deus está muito acima daquilo que eu possa compreender. Mas, irmão, o texto que nós lemos em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, ele vai mostrar para você que você foi criado por Deus para desenvolver um relacionamento com Ele de uma forma tão especial, que Deus criou você da mesma forma como Ele próprio é. Sejam conservados o vosso espírito, a vossa alma
e o vosso corpo. Por que Deus está falando isso conosco? Porque é necessário que você entenda como Deus te criou, para que você possa viver o propósito de Deus para a sua vida. Nós temos trabalhado sobre isso e declarado de fato, ou seja, nós precisamos entender o porquê e como Deus nos criou, para que a gente possa viver aquilo que Ele tem para nós. Você é formado de 3 partes: o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. O seu espírito é a parte mais interna de você. Nós compreendemos que no universo existem 3 coisas que são importantes: o céu, a terra e o espírito do homem. O céu, ele é para a terra. A terra, ela é para o homem. E o homem é para o Espírito de Deus. A palavra de Deus nos mostra isso, que o Espírito do homem é o lugar onde Deus trabalha e reside. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, verso 16. Diz o seguinte: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 22, nós encontramos o apóstolo Paulo dizendo o seguinte: que o Senhor seja com o seu espírito. O seu espírito, querido, é a parte mais profunda da sua vida, do seu ser. Para que a gente possa compreender de forma mais ampla isso, nós ensinamos um jargão na igreja, que de fato é dizer que de fato, olha, que você é um ser espiritual, amém? Diga assim: eu sou um ser espiritual. Isso quer dizer o que, querido? Quer dizer que você é um espírito, que possui uma alma e habita num corpo. A compreensão desse princípio abre o seu entendimento para você liberar a ação de Deus dentro de você. Ou seja, o nosso espírito é o lugar onde o Senhor Jesus habita. O apóstolo Paulo diz que Cristo vive em mim. Mas aonde que Ele vive? Diga assim: no meu espírito. Mas como assim, pastor? Quando nós recebemos Jesus como Salvador, nós nascemos de novo, e o nosso espírito que estava morto foi regenerado. E agora nós temos condições de nos relacionar com Deus. Por quê? Porque nós também somos seres espirituais. Nós somos de verdade vasos para conter a Deus. Somos vasos. Diego, ministrando aqui, ele citou o texto de Coríntios, que diz que de fato nós somos vasos de barro, e dentro de nós existe um tesouro mais precioso do que todas as coisas. Nós precisamos compreender isso de uma maneira prática. E a melhor maneira que eu encontro para explicar isso para você é que você imagine uma luva. Consegue imaginar uma luva? Sim ou não? Essa luva, ela é imagem e semelhança da sua mão. Olha para a sua mão. A luva, ela serve, ou seja, ela sozinha não consegue fazer nada, não tem sentido nenhum. Mas quando essa luva, você coloca a sua mão lá dentro, ela ganha propósito. Assim somos nós sem a presença de Deus. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, mas se Deus não estiver presente dentro de nós, não valemos nada, nós não conseguimos realizar nada. Eu não consigo me santificar se Deus não estiver me direcionando a isso. Ou seja, a imagem de Deus é um atributo que me aproxima de Deus. Quando Deus criou todas as coisas,
Ele criou todos os animais, e diz que a cada animal Ele criou segundo a sua espécie. Mas quando Ele criou o homem, Ele fala que o homem Ele criou a sua imagem e semelhança. Olha, mas por que Deus fez isso? Para que você pudesse desfrutar de um relacionamento em outro nível, um nível mais profundo. João capítulo 4, verso 24 diz o seguinte: que Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nós podemos cantar todas aquelas canções que cantamos aqui, e elas não fazerem diferença nenhuma. Sabe o que faz diferença quando nós estávamos cantando aqui? Porque dentro de nós o nosso espírito estava sendo liberado, e nós estávamos indo além da canção, nós estávamos indo além dos acordes, mas, ou seja, o nosso espírito começa a fluir, e, ou seja, e é essa adoração que Deus recebe. Alguém diz que Deus nem ouve música, que Deus ouve o coração. Aí eu fico tranquilo para adorar, porque eu não canto igual o Diego, mas eu posso adorar, aleluia, amém? Você também, porque Deus está ouvindo o seu coração. Que o Deus de paz o santifique inteiramente. Meus queridos, a falta de compreensão disso, a falta de compreender as três partes do homem, fazem com que você se relacione de forma limitada com Deus. Mas como que eu entendo isso de forma prática? O homem é um vaso. Esse vaso tem três partes: espírito, alma e corpo, amém? O que é o corpo? É a parte física, a parte mais exterior, que foi criado para fazer o quê? Para ter contato com as coisas materiais. Esse é o corpo. A alma é a sua psique, é a parte psicológica, foi criada para contatar com as coisas do mundo psíquico. Ela é um pouco mais profunda do que o corpo. É na alma que tem a sua mente, as suas vontades, as suas emoções, tudo faz parte da sua alma. Mas presta atenção, a parte mais profunda, que está dentro de você, que é o seu espírito. E o seu espírito é a parte do seu nível espiritual, é o profundo do seu ser, e foi criado com um único objetivo: para que você pudesse contatar ao Pai, você pudesse ter contato com o Pai. O propósito de Deus, ao criar o homem, era entrar no espírito do homem, para ser o seu conteúdo e a sua satisfação. Queridos, eu acredito que você já pode ter sentido isso que eu vou falar agora, ou tido essa experiência. Tem dias que você começa a adorar o Senhor, e nós adoramos ali por 30, 40, 50 minutos, e o tempo faz o quê? Você nem percebe. Em contrapartida, existem dias que você não tem paciência de se dobrar diante ali 5 minutos. Como explicar isso? Como que eu explico isso? Que às vezes são as mesmas músicas, são as mesmas pessoas, é o mesmo lugar. É o que está governando e dirigindo a sua vida. Quando você é dirigido pelo Espírito, você encontra no Senhor a sua satisfação. Ele é o seu conteúdo e a sua satisfação. Você não precisa das outras coisas lá fora, por quê? Porque você está feliz e satisfeito no Senhor. Mas quando eu faço isso no meu esforço próprio, sendo dirigido pela alma, pela minha vontade, querido, é uma tortura. Eu vou te contar uma coisa: tem muito crente que no momento da dificuldade, ele coopera com o inimigo. Por quê? Porque ele anda pela alma, ele anda pelas suas vontades, ele anda pelo seu próprio entendimento. Ah, pastor, como assim? Já viu alguém dizer, ou talvez até mesmo você dizer isso?
Hoje eu não estou com vontade de orar, hoje eu não estou com vontade de adorar, não estou com vontade de ler a Bíblia, não estou com vontade disso, daquilo outro. E aí a gente começa a se convencer com o nosso pensamento próprio, com o nosso entendimento próprio, e diz o seguinte: mas também Deus quer que a gente faça alguma coisa de coração. Se eu fizer assim, sem eu estar sentindo no meu coração, eu não vou agradar a Deus. Querido, isso é mentira. Sabe por que é mentira? A Bíblia fala que a carne ela é fraca, amém? Mas o que diz? Que o Espírito está pronto. Sabe o que quer dizer isso? Que o seu espírito está o tempo todo pronto para adorar o Senhor, para buscar o Senhor, e o tempo todo ele anseia por isso. Mas qual que é a barreira que ele enfrenta? A alma, que às vezes não tem vontade. Às vezes, olha, o salmista disse aqui: olha, minha alma, por que você está angustiada? Espera no Senhor, confia no Senhor. Qual que é o diálogo do salmista? Ele está dizendo o seguinte: ele está mandando a alma colocar no lugar dela e fazer aquilo que ela precisa. Por quê? Porque ele está percebendo as direções do Espírito. E nós precisamos entender isso também, porque senão nós vamos continuar vivendo vidas irrelevantes. Porque se eu faço só o que eu quero, eu me torno uma presa fácil para o diabo. Sabe por quê? Porque aí no dia de você adorar o Senhor, Ele prepara para você uma circunstância para te entristecer, para te abater. E para fazer o quê? Para desviar o seu foco. Porque o seu foco está só no que você sente, no que você pensa, no que você acha, e não no que a palavra de Deus diz. Mas nós precisamos aprender a ouvir, a compreender as direções do Espírito. E olha que o Espírito quer nos levar ao tempo todo estar com o Senhor. Querido, você foi criado para conter Deus dentro de você. O sentido da existência humana é ser templo do Senhor, é de ser a casa de Deus, como nós cantamos aqui. Querido, para muita gente Deus é turista. Deixa eu contar uma coisa. Depois do evento do Pentecoste, o cumprimento da profecia de Joel, em que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, talvez você não saiba, mas Deus mudou de endereço. Sabe para onde que Deus mudou? Fala assim: para mim, para dentro de mim. Ele quer fazer na sua vida, não é uma visita. Ele quer ser ele quer de fato fazer habitação. Agora, se Ele habita dentro de mim, eu preciso considerar que Ele está comigo o tempo todo. Mas muitas das vezes nós não compreendemos isso, nós não vivemos dessa forma, e aí a gente tem prejuízo. Sabe qual que é a melhor maneira de se santificar? Tendo a consciência que dentro de você, que para onde você vai, aonde os seus pés são colocados, ali o Espírito Santo está agindo, ali o Espírito Santo está com você, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, aonde você está, na sua casa, o Espírito Santo está com você. Você precisa ter a consciência disso, mas muitas pessoas não têm, e vivem se Ele só existisse no domingo à noite, ou Ele só existisse no dia da reunião de célula, que a gente precisa fazer alguma coisa, a gente faz assim: Espírito Santo, me capacita. Querido, o Espírito Santo quer te capacitar a viver todos os momentos da sua vida, todas as decisões que você tem que tomar a todo tempo. Sabe qual que é uma forma de você perceber, na verdade, identificar que as pessoas às vezes não valorizam a presença do Espírito Santo? Você já andou com uma quantia muito grande de dinheiro no bolso? Eu me lembro, eu era adolescente ainda, bem adolescente, e a minha avó, foi quando começou esse processo de caixa eletrônico e tudo, minha avó, muito idosa, não conseguia ir lá no caixa eletrônico.
E aí todo mês eu ia lá receber para ela. Todos os meses. E eu lembro até hoje, ela recebia R$100. Lá pela década de 90 e alguma coisa, sabe? Quando o real e o dólar era empatadinho. Era o salário mínimo. Ela recebia R$100. E eu ia lá, passava o cartão, tirava aquilo, ia no bolso. Você que conhece Divinópolis, é ali onde é o Itaú hoje, na Rua Goiás, era o Benji. E a gente subia a Rua Goiás todinha e parava na Paraná, onde a minha avó morava. Tranquilo, todo dia fazia isso, chegava lá. Lembro até hoje, a primeira coisa que ela fazia, ela não conseguia falar Vladimir. Ela me chamava de Dimiro. Pensa para você ver. Aí, Dimiro, chegou, deu tudo certinho? Deu. Então, vamos separar o dízimo. Era a primeira coisa. A gente separava o dízimo. E aí depois a gente ia pagar as contas, ia fazer as outras coisas. E ali, ou seja, com o testemunho dela, ela me ensinou muitas coisas. Mas teve um dia que foi diferente de tudo que eu já vivi na minha vida. Porque eu, assim como todos os meses fazia, eu fui lá receber o salário dela. E aí quando eu passei o cartão lá, tirei o saldo, havia R$9.880. Eu não esqueço desse número. R$9.880. Talvez hoje fosse não é grandes coisas. Nós estamos com um dólar de quase R$4. À época o dólar era R$1. Era muito dinheiro. Eu olhei aquilo e fiquei assim, assustado. Porque eu falei assim, é muito além do que... Deve ter alguma coisa errada. E aí eu fui no gerente para falar daquilo, para ver o que podia ser feito, fiquei até com medo de tirar aquele dinheiro, e, enfim, era um dinheiro que eu não tinha muita proporção daquilo. No final das contas, era uma restituição que o meu avô tinha direito, e ele havia falecido, e demorou muitos anos para o governo liberar essa restituição para o meu avô. Mas, o que eu quero destacar? É porque naquele dia, eu peguei e tirei algo em torno assim de uns R$300. Era algo semelhante a 3 salários dela, para levar para ela, para pagar as contas e tudo, e explicar para ela o que estava acontecendo. Mas a hora que eu pus aqui dinheiro no bolso, que era algo muito valioso, eu saí na rua e parecia que todas as pessoas estavam olhando para mim. Eu já não encostava em qualquer lugar. Eu andei 1,5 quarteirão, sabe qual foi a ideia? Eu falei assim, eu vou embora de ônibus hoje, para ver se eu chego mais rápido. Por quê? Porque eu estava com temor, porque eu estava com algo assim muito valioso comigo, e alguém podia me roubar, alguém podia, enfim, podia acontecer alguma coisa e eu perdesse aquilo. Você sabe o que acontece? Nós, muitas das vezes, nós não valorizamos aquilo que nós recebemos, porque dentro de você tem um tesouro que dinheiro nenhum pode comprar. E como que nós agimos? De maneira displicente. Querido, se você, considerar que Deus está dentro de você, quando você chegasse no seu trabalho, você não ia fazer nada errado lá. Por quê? Porque Deus está com você. Quando você estivesse na internet, você não acessaria nada de errado, porque você sabe que junto com você, vendo aquilo tudo, está Deus. Sabe o que aconteceria? Nós não teríamos tanta dificuldade de ser santo. Por que a gente tem tanta dificuldade de ser santo? Que o inimigo conseguiu, de alguma forma, imaginar que o Espírito Santo, quando a gente vai embora, ele fica preso aqui dentro. Não, querido. Quando a gente vai embora, isso aqui é um prédio normal. Mas vai um monte de labareda de fogo espalhada por essa cidade de Pains. Vai junto com você, para te ajudar, para te abençoar, para te ajudar nas suas decisões. Deus quer falar com você, Deus quer te ajudar, mas muitas vezes o que você faz? Você descarta. Você descarta. Olha o que diz a palavra, presta atenção. Gálatas capítulo 5, abre esse versículo. A gente precisa compreender que
para a gente ser guiado pelo Espírito, é necessário que nós desenvolvemos uma sensibilidade em nosso próprio espírito. Eu estou aqui só pavimentando assim, algo precioso para a gente colocar em prática daqui a pouquinho. Preciso que você ouça e que você deixe esse conteúdo tomar sua vida. Gálatas 5:25 diz o seguinte: se nós vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Já que eu vivo no Espírito, eu recebi Jesus, eu fui batizado com o Espírito Santo, olha, Ele mudou a minha vida, eu preciso andar no Espírito. Olha para mim, viver no Espírito é algo dentro de você. Andar no Espírito é o efeito daquilo que está dentro de você, que sai para fora, de dentro para fora, de dentro para fora. Se nós vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, ou seja, a presença do Espírito Santo dentro de mim precisa mudar a minha forma de viver, precisa mudar a forma como eu enxergo as coisas. Esse mesmo versículo, eu tenho ele em mais duas versões para te ajudar. Na tradução da Nova Versão diz o seguinte: já que vivemos pelo Espírito, mantenhamos o passo certo com o Espírito. Já viu as marchas do exército? E eles todos lá marchando no mesmo passo, e fica tudo muito bonito, não fica? Sabe o que Deus quer? É que você marche com Ele, no mesmo passo dele. Na Bíblia Viva, diz o seguinte: se estamos vivendo agora, que a gente recebeu Jesus, se agora nós estamos vivendo pelo poder do Espírito Santo, sigamos a direção do Espírito Santo em todas as áreas da nossa vida. Deus está interessado em tudo que você tem, em tudo que você é, em tudo que você sente. Mas sabe qual que é o problema? Há uma falta de compreensão. E olha, a Bíblia fala que primeiro o conhecimento ele é natural. Que primeiro vem o conhecimento natural para depois o espiritual. Eu acompanho as redes sociais de vocês e vocês estão lendo a Bíblia todo ano, amém? É importante. Por quê? Porque a palavra de Deus é a matéria-prima para a revelação de Deus. Você está me ouvindo aqui, e dentro de você está sendo construído algo, está sendo construído fé, para que você possa tomar atitudes no Espírito, porque a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra. Eu estou proclamando a palavra sobre a sua vida, te dando direção sobre a sua vida, para quê? Para te motivar, para te direcionar naquilo que você deve fazer. Mas olha, é o Espírito Santo que vai direcionar isso tudo, amém? Ele é que toma a direção e nos conduz. Tem muitas pessoas, crentes, tementes a Deus, e olha, crentes de verdade, que eles vivem orando, e eles pedem sinais e provas para se sentirem guiados por Deus. Deus ouve esse tipo de oração? Ouve, porque Deus ele é rico em misericórdia, mas essa não é a vontade de Deus. Sabe qual que é a vontade de Deus? Que você aprenda a discernir as direções do Espírito dentro de você. Deus não quer manifestar de maneira externa, se Ele pode manifestar dentro de você. É aquela pessoa, às vezes, sabe o que a gente está fazendo? A grosso modo, é como se nós estivéssemos na mesma sala, e em vez da gente se dirigir pessoalmente ao Senhor, e falar com Ele, e ouvir dEle, nós estamos querendo nos comunicar pelo WhatsApp com Ele, de maneira externa, de maneira fria. A gente está esperando, Deus, se o Senhor for falar, se é a tua vontade, o Senhor vai fazer isso, se é a tua vontade, vai acontecer aquilo. Eu sei que você encontra até respaldo na Bíblia para fazer isso, mas espera aí,
Você vai falar assim: não, Gideão pediu prova. É verdade, mas Gideão estava na antiga aliança. Você está na nova aliança, você tem privilégios que ele não tinha. Você está entendendo isso? Você está num nível, numa aliança que é superior, que hoje Deus fala com o seu povo face a face. Longe de mim desprezar Gideão, pelo contrário. Mas o momento histórico que nós vivemos é o momento que ele sempre sonhou. Ele não precisaria ficar fazendo prova. Vai chover no algodão e tal, aquele negócio, agora vai molhar, agora vai ficar seco. Não! O Espírito Santo hoje, ele está dentro de você, para te dar as direções de maneira em tempo real, sem intermediários. Você sabe o que é isso? Sem intermediários. Pastor, mas como que isso acontece? Isso acontece, querido, por meio do seu relacionamento com o Espírito Santo. Pastor, mas como que é isso? É uma sensação que Deus gera dentro de nós. Não é uma voz audível, mas é uma sensação que você já teve, mas você só não identificou. Quer ver? Quantos aqui já tiveram a experiência de estar fazendo alguma coisa, você ia fazer uma viagem, você ia tomar uma decisão, e aí sim, você não sabe porquê, mas dentro de você tem alguma coisa assim, falando assim: não, deixa disso. E aí o que você faz? Você fica nessa, vou, não vou, e acaba fazendo o que você quer e vai, toma a decisão, e aí a coisa dá tudo errado. Quem já teve essa experiência? Um monte de gente, quase todo mundo. Sabe o que é isso? É o próprio Deus tentando te guardar. Mas o que aconteceu naquele dia? Você não estava preparado, você não estava sensível. Deus estava falando com você, Deus estava querendo te direcionar, mas você não estava entendendo. Nós precisamos entender que o cristianismo real, de verdade, ele é sobrenatural. Ele é sobrenatural, ou seja, é Deus comigo o tempo todo. É a vida de Cristo dentro de nós. Mas, pastor, isso é importante demais? Mas a maioria dos crentes não sabem usar isso. Não sabem viver isso. Por quê? Porque às vezes não estudam. Olha, Deus quer fazer coisas grandes aqui hoje. Deus quer fazer coisas grandes na sua vida nesses dias. Mas é preciso que você abra o seu coração e esteja aberto àquilo que Ele vai fazer. Por meio do quê? Por meio das manifestações que Ele já faz na sua vida, você simplesmente não percebe. Já está aí dentro. Pastor, mas como que eu posso perceber essas direções do Espírito? Entender elas? Primeira coisa, pelo impulso da intuição. Uma das funções do Espírito é a intuição. E o que é isso? A intuição é como um impulso dentro do seu coração. Não é uma voz, é um impulso. Sabe o que é impulso? Ele é inato. Ele simplesmente acontece. Essa é a intuição. E o Espírito, nosso Espírito, produz isso dirigido pelo Espírito Santo. O problema é que nós não percebemos. Quer ver um exemplo disso na Bíblia? Abra aí Marcos capítulo 1. Verso 12. Marcos capítulo 1, verso 12, vai dizer que Jesus, impelido pelo Espírito, ele foi conduzido para onde? Para o deserto. Ele não ouviu a voz do Pai, dizendo: meu filho, em quem eu tenho prazer, vai para o deserto. Percebe a diferença da manifestação? No batismo, ouve a voz do Pai, dizendo: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Mas neste momento aqui, após o batismo, ele, impelido, ele sentiu um impulso de ir ao deserto. E o que ele fez? Ele foi.
É evidente que existem impulsos que são emocionais, que são corporais, mas aquele que nasceu de novo, ele precisa aprender a perceber os impulsos que são do Espírito. Aí, pastor, como que eu faço isso? No Senhor. Porque a unção que nós recebemos, ela é verdadeira e ela não é falsa. E não há necessidade que ninguém nos ensine. Está lá em 1 João capítulo 1, verso 27. Mas segue na sua Bíblia, eu vou te dar outro exemplo. Marcos capítulo 2. A gente vê que Jesus, ele agia no Espírito. Marcos capítulo 2, verso 6 diz o seguinte: estavam sentados ali alguns mestres da lei, e arrazoavam em seu coração. Por que ele fala deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoar sobre essas coisas em vosso coração? Tem duas palavras-chave nesse texto. A primeira delas é que eles estavam arrazoando. A NVI vai traduzir isso aqui dizendo o seguinte: que eles estavam raciocinando. Raciocínio. Arrazoar, essa palavra vem de razão. Avaliar algo com a razão. Eles estavam ouvindo Jesus e estavam avaliando aquilo que eles estavam ouvindo por intermédio da razão. Eles estavam arrazoando. E isso tem a ver com o quê? Com a mente. Todos nós fazemos isso. Você tem a escolha de me ouvir e estar raciocinando de maneira intelectual sobre o que eu estou dizendo, ou de estar sentindo, percebendo no seu espírito aquilo que está sendo ministrado sobre a sua vida. É uma decisão sua. Enquanto os fariseus estavam avaliando por meio da razão o que Jesus tinha dito, olha o que Jesus faz. Percebendo logo por seu espírito que eles assim estavam pensando, ou seja, os fariseus arrazoavam. Fala comigo, os fariseus arrazoavam. Sabe o que é isso? É uma atitude de homens naturais, carnais. Eles apenas raciocinam em sua mente. Mas Jesus, ele percebia no seu espírito. Perceber no espírito é por meio da intuição. É um saber sobrenatural. Eu não sei por que eu sei, eu só sei que eu sei. Porque isso já está dentro de mim e está dentro de você também. Mas por que a gente não usa isso? Porque às vezes a gente não percebe, não aprende. Uma segunda forma, e eu vou encerrar nela, eu teria duas para falar, mas o tempo não vai ser suficiente, é a paz de espírito. Colossenses capítulo 3, verso 15, diz o seguinte: que a paz de Cristo seja o juiz em suas emoções, que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Quando você pensa na palavra árbitro, juiz, o que vem à sua mente? Olha, talvez a forma mais simplista de descrever isso aqui é por meio de uma partida de futebol. Lembrou? Partida de futebol, mesmo que você não goste muito, você vai entender o que eu estou falando. E se você gosta muito, você vai entender melhor ainda. Existe uma figura numa partida de futebol que quanto menos aparecer, melhor. Que é o quê? Que é o juiz.
Certo? O que acontece? A partida começou. Se enquanto as coisas estiverem acontecendo dentro da normalidade, aquele juiz não vai apitar. Mas aconteceu uma infração, aconteceu algo de errado, algo inusitado, que vai comprometer a partida, o que o juiz faz? Apita. O que o texto está dizendo? Seja a paz de Cristo, seja o juiz em seus corações. Muitas pessoas interpretam isso aqui errado. E eles querem ser espiritual, mas às vezes a gente erra. E nós vivemos um relacionamento de amor, amém, entre nós. E no amor é espaço para o erro. Ou seja, a gente erra, mas a gente aprende a fazer da maneira certa. E talvez eu vou falar de algo que você já tenha até orado assim. Porque você está diante de uma decisão e você ora, fazendo o Senhor, eu estou querendo fazer isso, eu estou querendo comprar aquilo, mas eu não tenho paz no meu coração. Senhor, me dá paz, para que eu possa entender que isso é a tua vontade. Muitas pessoas fazem dessa forma, mas não é assim que funciona. Sabe o que acontece? A paz já está dentro de você. Ou seja, você já vive em paz. E quando aquilo tira a sua paz, é o juiz apitando. Para fazer o que? Opa, para, porque está errado. Entendeu? Para, está errado. Não é esse momento. Ou seja, o perder a paz indica que está errado. É o contrário. Ou seja, quando as coisas estão fluindo dentro do propósito de Deus, na sua vida, no seu casamento, na sua célula, há uma paz interior. As coisas estão acontecendo. A paz, ela deveria sempre estar lá. Mas quando ela falta, quando a gente perde a paz, então a gente precisa voltar para o nosso espírito, para a gente descobrir o que está errado. Por que eu perdi a minha paz? Porque tem coisas, querido, que elas não são um pecado. Não é que elas são um pecado. O que o apóstolo Paulo diz? Eu posso todas as coisas, mas nem todas me convêm. E como é que eu fico para decidir o que convém ou o que não convém? Seja a paz de Deus árbitro em vosso coração. Eu estou em paz, eu vou decidir, eu continuo em paz, o que eu faço? Eu avanço. Eu perdi a paz, eu paro. A gente não deveria fazer nada que contrariasse isso. O Espírito Santo, ele está sempre ativo dentro de você, e ele está apto para te mostrar o que você precisa fazer em todo o tempo. Mas o que precisa acontecer? Nós precisamos treinar isso. Ainda nós poderíamos falar da consciência do Espírito e do testificar do Espírito. Em rápidas palavras, o que vem a ser o testificar do Espírito? É quando Deus está te direcionando, quando Deus está agindo na sua vida. E Ele te leva a tomar certas decisões. Ele te leva, ou seja, as situações acontecem aquilo, ou seja, ou o seu espírito testifica que positivamente ou negativamente. O Espírito testifica que nós somos filhos de Deus, então eu posso acreditar, eu posso crer. É se liberar para que o testemunho do Espírito possa conduzir a sua vida. Às vezes as pessoas falam assim: ai pastor, eu tenho tanto medo disso porque eu tenho medo de errar. Eu tenho medo de achar que uma coisa que é o Espírito não é. E isso é coisa da minha cabeça. É por isso que eu preciso aprender a perceber isso. Às vezes as pessoas viram e falam assim: eu tenho tanta vontade de ser pastor, tenho tanta vontade de ser pastor, mas será que é de Deus isso? Ou é coisa da minha cabeça, é coisa do diabo para me destruir? Querido, presta atenção. Quando é que o diabo vai colocar na cabeça de alguém para ele ser pastor?
primeira vez que você falar que quer ser pastor, ele vai se levantar contra você para fazer você desistir, porque ele sabe do mal que você vai fazer para ele. Você está entendendo? O que nós precisamos fazer? Nós precisamos aprender a nos relacionar com o Espírito. Provérbios 20, 27 diz o seguinte: o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. O Espírito do homem é a lâmpada do Senhor e vasculha cada parte do seu ser. Se o Senhor vem com um testificar no Espírito, o que é que nós precisamos fazer? É checar. Então, assim, quando a gente está começando, por que nós temos pastores, nós temos líderes, nós temos pessoas que são mais maduras espiritualmente, para nos ajudar. Ou seja, no amor há espaço para o erro. O discipulado é para isso, é para a gente poder errar e ser cuidado em amor. É para você chegar para o seu pastor e dizer: pastor, eu estou sentindo isso, aquilo outro. O que o senhor acha? Testifica no seu espírito. O que o senhor acha? E aí o seu pastor, o seu líder, direcionado pelo Espírito Santo, ele vai poder te dar um conselho e dizer o seguinte: meu irmão, a palavra de Deus diz isso, aquilo. O que você está sentindo é apoiado pela palavra de Deus que diz isso, aquilo e aquilo outro. Porque o testemunho do Espírito, ele não é contrário às Escrituras. Pelo contrário, ele sempre se apoia nas Escrituras. Eu queria nessa noite, depois de ter falado isso tudo para você, eu queria desafiar você a colocar isso em prática, a ser sensível ao Espírito Santo. Pastor, mas como eu faço isso? A primeira coisa é você crer. A minha pergunta nessa noite para você é se você quer ter uma nova experiência com o Espírito Santo hoje, ter os olhos abertos a uma realidade mais profunda, a ter o seu entendimento aberto para compreender quais são as direções do Espírito Santo sobre a sua vida. Sabe o que é? O Espírito Santo quer sair daqui com você e ir na sua casa e te ajudar em todas as áreas da sua vida. Você sabe que quer viver uma vida mais relevante, que vai além desse momento de oração e de intensidade que nós realizamos quando nós estamos juntos, mas é um momento que ultrapassa as barreiras dessas paredes e toca a sua vida por completo, que te ajuda na criação dos seus filhos, que te ajuda na administração dos seus negócios, que te ajuda a tomar as decisões mais importantes da sua vida, que te ajudam a frutificar. Se nessa noite você quer isso para a sua vida, mas quer, fica de pé no seu lugar.